Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana para você, uma semana abençoada, uma semana cheia da presença do Senhor Jesus. Declaro uma semana de vitória, uma semana que vai ser muito diferente, com os benefícios do Senhor Jesus. Amém? Trago um texto aqui para a gente estar começando a live dessa manhã de oração, essa comunhão, que está no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Todavia digo a vós a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aleluia. Me deixe fazer uma oração aqui. Poderoso Deus, Jesus amado, santo é o teu nome. Eu entro na tua presença nessa manhã. Coloco a vida de todos esses que vão estar aqui, Jesus, entrando nessa live de oração, nessa live com palavra, abençoando, pedindo, Senhor, a presença do teu Espírito Santo junto conosco. Senhor, sem o teu Espírito Santo nós não podemos entender a verdade. Nós não podemos, Senhor, ser consolados. Nós não podemos glorificar a Jesus da forma certa. Espírito Santo, amado Espírito Santo, que cada um agora receba este sopro, receba essa ajuda, receba este convencimento, Jesus, da tua graça e do teu poder, no nome poderoso do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, povo de Deus, aleluia. Oi, Fábio, tudo bem? Deus abençoe você, Roberto, a Tatá, Laís, Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Oi, Vani, tudo bem, Vanessa? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, glória a Deus. Queridos, precisamos aprender a conhecer o Espírito Santo e entender que o Espírito Santo é uma promessa para todo cristão. Jesus, aqui no capítulo 16 do livro de João, ele está dizendo que antes da sua partida, antes de ele ser entregue, à cruz, ele começa a avisar assim, gente, é necessário que eu vá. E quando eu for, o Espírito Santo, eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar um Consolador, eu vou enviar um amigo, eu vou enviar um advogado, eu vou enviar alguém que vai caminhar com vocês, e esse alguém vai revelar a minha palavra, e esse alguém vai revelar a minha vontade, e esse alguém vai em todo tempo me glorificar. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é uma pessoa na qual nós temos que aprender a ter comunhão, ter um relacionamento com ele. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele é uma promessa do Senhor Jesus. Notem que ele está caminhando com seus discípulos, Jesus está caminhando com seus discípulos, então ele diz assim, gente, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro não virá. E talvez foi muito confuso para aqueles homens que durante toda a sua vida estavam órfãos, se sentiam abandonados, não tinham paternidade, se sentiam rejeitados, porque Jesus, que durante 3 anos está andando com eles, Jesus disse que ele precisava ir para vir outro, voltar outro, para que esse outro estivesse junto com ele. Imagina Jesus caminhando do seu lado de uma forma humana, de uma forma física, e Jesus falando assim, eu preciso ir, porque eu não quero mais caminhar apenas do seu lado, agora eu quero estar dentro de vocês. Por isso que era necessário o Espírito Santo vir, era necessário o Espírito Santo ser colocado dentro de homens e mulheres. E Jesus usa a expressão assim, porque senão vocês não vão suportar o que vai acontecer a partir de agora. Algumas vezes nós temos as revelações apenas do lado de fora. E revelações do lado de fora são revelações que apenas nós vemos acontecer, nós ouvimos boatos, nós escutamos ideias, nós somos movidos do lado de fora.
Mas o Espírito Santo ele traz uma impressão do lado de dentro. O Espírito Santo ele traz uma vida do lado de dentro para homens e mulheres. O Espírito Santo ele é a vida do próprio Cristo dentro de nós. Um dos acessos e dos ministérios do Espírito de Jesus é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém é convencido se o Espírito Santo não estiver ali. Por que é colocada essa expressão convencido? Porque o Espírito Santo ele é um advogado. Existe uma palavra no grego que diz que ele é paráclitos, ele é o advogado que está caminhando conosco. Então ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Todo convencimento que vem do Espírito Santo, ele é para trazer vida. E algumas vezes nós, por causa da nossa incredulidade, nós lutamos contra o Espírito Santo, sabia? Que nós lutamos contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem uma forma muito doce de falar aos nossos corações. Precisa haver uma sensibilidade, precisa haver uma devoção ao Senhor Jesus. O Espírito Santo vem para todo aquele que aceita o Senhor Jesus. Ele é uma promessa. No livro de Atos, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que quando eles estavam reunidos ali, unânimes, entendendo que Jesus pediu para que eles ficassem em Jerusalém, porque eles seriam revestidos do alto de poder, a Bíblia vai dizer que em determinado momento, línguas repartidas como de fogo descem sobre aqueles homens e eles falam em outras línguas. Eles ficam cheios do poder e da presença e da glória de Deus. Queridos, é maravilhoso quando sentimos, quando temos a experiência de revestimento do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Você sabia que isso você pode ter? Porque tudo aquilo que Deus promete é algo que Ele quer para você, é algo que Ele quer para mim. Tudo aquilo que Ele disse que aconteceria, querido, já aconteceu ou vai acontecer. E o Espírito Santo é uma promessa viva. Você, quando aceita o Senhor Jesus, no dia que você aceitou, que você confessou que você era um pecador, que você se reconcilia com Deus, ali você já recebe o Espírito Santo. Ali você tem o Espírito Santo em você, te avivando, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas tem um momento das nossas vidas que é chamado de batismo com o Espírito Santo. É o momento quando nós somos revestidos. Revestidos para o ministério, revestidos para glorificar a Jesus, revestidos para entrar em outras atmosferas de presença, de glória, de manifestação. Eu quero incentivar você, queridos, a buscar o poder do Espírito Santo. E não apenas para buscar, porque o poder do Espírito Santo é Jesus. Não é que você vai trocar de Deus e dizer assim, agora o Espírito Santo é mais importante do que Jesus. Até porque o ministério do Espírito Santo é glorificar a Jesus. O Espírito Santo nunca vai glorificar a Ele próprio, mas o Espírito Santo sempre vai mostrar a vontade do Pai através das verdades do Filho, através das verdades de Jesus. Eu quero convidar você nessa manhã, nesse dia, a estar, queridos, a buscar essa sensibilidade de ter do Espírito respostas que você tem buscado, coisas que você não tem conseguido superar na sua vida e vencer. Clame ao Espírito de Deus, busque ao Espírito Santo de Deus. Se você convidá-lo, se você disser, Espírito Santo, eu creio em Jesus Cristo, eu creio, Espírito Santo, que o Senhor é uma promessa que o meu Mestre, o meu Senhor e Salvador prometeu. Se Ele fosse para a destra do Pai, Ele nos daria o Espírito que nos leva a clamar a Abba, Pai. Que nessa semana, queridos, que nesse resto de mês de setembro, outubro, você venha estar estudando a respeito do Espírito Santo. Eu quero fazer algumas lives ministrando aqui a respeito do Espírito Santo. Quero começar a ministrar nos domingos também aqui na igreja. Porque eu tenho certeza que Deus tem um avivar para as famílias, para as casas. Imagina uma mulher, querido, cheia do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo. Imagina um jovem cheio do Espírito Santo, a diferença que ele pode fazer na sua família, na sua casa, no meio dos seus amigos. Imagina uma criança cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também ele enche crianças. O Espírito Santo é para crianças. Eu gostaria que nessa manhã
Talvez você está aí, talvez você pudesse tirar um tempo de oração. Alguns estão trabalhando, né? Alguns estão começando apenas a semana. Mas, querido, se você pudesse ir para um lugar e dizer assim: Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, eu quero mais. Eu quero te conhecer mais. Eu quero ser cheio da tua glória. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero mais. Eu quero conhecer mais de Jesus, das coisas de Deus. Você vai ser conduzido. Nem um cristão funciona bem, querido, sem o auxílio do Espírito Santo. E algumas pessoas acabaram perdendo esse vínculo, acabaram perdendo essa graça de ter o Espírito de Deus perto de nós. As primeiras experiências que eu tive com o Espírito Santo, queridos, foi tão maravilhoso, porque assim, quando o Espírito de Deus nos toca, quando ele começa a nos encher, quando a virtude do Espírito em nós, nós ficamos conectados com aquilo que há no céu. É como se céu e terra se ligassem. É como se céu e terra se tornassem o mesmo lugar, e é o mesmo lugar quando Deus está no controle de todas as coisas. Então o Senhor Jesus disse algo que fez com que aqueles discípulos ficassem preocupados. É necessário que eu vá, mas se eu for, eu enviarei o meu Espírito, o Espírito da verdade. Queridos, a dor de a verdade, ela sempre, algumas vezes ela vai trazer algum tipo de dor e algum tipo de desconforto, mas é muito melhor você ter a dor de uma verdade do que ser anestesiado por algumas mentiras. E esse Espírito é um Espírito da verdade, ele sempre vai te conduzir para a verdade. Ele sempre vai te conduzir para a verdade. Ele sempre vai mostrar coisas ao teu respeito. O Espírito Santo é quem vai mostrar a tua verdadeira identidade no Senhor. O Espírito Santo, ele é doce, o Espírito Santo, ele é amável, o Espírito Santo, ele é forte. O Espírito Santo, ele nos toma e nos mostra algumas coisas, queridos, que leva além dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Ele é um convencedor nato. Quando você está perdido, quando você está cansado, quando você está tão triste, se você clamar: Jesus, permita que o teu Espírito Santo me ajude, me console, me tire dessa situação que eu estou vivendo, você vai sentir uma graça vindo sobre você, queridos. O batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder. Quando você aceita o Senhor Jesus, você já o recebe, o sopro de vida ali de você. Quando a Bíblia ensina a respeito do Espírito Santo, a palavra Espírito, Aruach, no hebraico, significa sopro, significa vento, significa hálito de Deus. Não é à toa que quando uma pessoa nasce, um bebê nasce, ele respira, ele tem o ar de sopro, é o Espírito entrando nele. O Espírito Santo é a vida de Deus entrando para um ser humano ficar vivo. E quando um ser humano ele vem a óbito, a primeira coisa que ele faz também, ele solta o ar da vida. Ele solta esse ar. Enquanto nós não temos o conhecimento do Senhor Jesus, ele é apenas um espírito, ele é apenas vida, ele apenas nos deixa como uma alma vivente. Mas após o conhecimento de que Jesus fez, de quem Jesus é, do plano da salvação, do amor de Deus por nós, e quando nós temos isso, este Espírito se torna também Senhor. Ele também se torna Deus para nós. E nós temos então comunhão com Ele. Nós temos aprendizado com Ele. Nós temos a sensibilidade espiritual com Ele. É o Espírito Santo que é o teu professor espiritual de coisas que começam a acontecer. É o Espírito Santo que dá discernimento, é o Espírito Santo que dá os dons, é o Espírito Santo que faz você entender coisas que ninguém entende, é o Espírito Santo que traz avisos, é o Espírito Santo que traz discernimentos, é o Espírito Santo que traz sonhos. Sabe aquele sonho que você sabe que é espiritual? Porque você sabe quando é bobeira, quando é um sonho que você sonhou, que pensou muitas coisas, mas você também sabe quando você tem um sonho. É o Espírito Santo se comunicando com você. É o Espírito Santo trazendo essa sensibilidade. Uma das formas de você ficar mais sensível ao Espírito Santo, em primeiro lugar, queridos, a leitura da palavra. Ter uma vida de devoção, de leitura,
de ler todos os dias um pouco e pedir auxílio. Espírito Santo, me ajuda, eu quero entender, eu quero começar a aprender, eu quero entender o que o Senhor tem para mim. E nós vamos começando a ficar sensíveis, porque então nós vamos alimentando aquilo que é espiritual e nós vamos enfraquecendo aquilo que é carnal. A outra maneira de você ficar sensível, receptivo à ação do Espírito Santo é a oração, a importância da oração. A oração, queridos, ele é esse canal que nos leva a conhecer Deus, a estarmos sensíveis à voz do Espírito. Eu já ouvi algumas vezes a voz do Espírito e sempre quando eu ouço, eu ouço pela impressão que o Senhor traz ao meu coração, algo, ou um sonho, ou uma visão, ou uma microvisão que Ele me dá, ou um sentimento através de uma palavra que eu estou lendo e de repente Deus traz um sentimento de uma oração e eu começo a orar por algo estranho, esquisito e de repente durante aquele dia ou aquela semana aquilo que eu orei acontece. Ou quando o Senhor traz alguém à minha memória, alguém que há muito tempo eu não via, eu começo a orar por aquela pessoa e de repente aquela pessoa aparece do nada. O Espírito Santo leva você a falar palavras de poder. Queridos, e aqui nós precisamos aprender com o Espírito Santo, porque ele cuida da nossa língua e da nossa boca. E nós começamos a proclamar coisas, porque se nós proclamamos coisas segundo a carne, coisas de maldição, coisas de pecado, coisas de destruição, essas coisas também têm poder nas nossas vidas. Imagina as coisas que o Espírito Santo colocar na tua boca e você começa, queridos, não fala qualquer coisa, não fala qualquer besteira, não fala coisas negativas. Começa a declarar palavras de vida, palavras de milagre, palavras... Isso não é misticismo, isso não é... Isso quer dizer ser movido por Deus. Declarar que algumas situações elas vão mudar sim, em nome de Jesus, porque a vontade do Senhor ela é sempre boa. A vontade de Deus ela é sempre boa. A oração vai trazer essa sensibilidade do Espírito. Algumas vezes quando você estiver orando, queridos, e você sentir que o Espírito Santo está ali te movendo a Jesus e você vai sentindo a presença do próprio, porque o Espírito Santo é a vida do próprio Cristo em você. Isso algumas vezes até fisicamente você pode sentir abraço, você pode sentir cheiros agradáveis do Senhor, você pode sentir toques, você pode algumas vezes sentir até que vai voar. Você pode sentir, queridos, ambientes espirituais abrindo essa sensibilidade. Por isso que à igreja foi dado esse poder. Por isso que Jesus disse, é necessário que eu vá, porque por enquanto você me tem do lado de fora, mas eu quero compartilhar algo do lado de dentro. Aquilo que os profetas tinham esporadicamente, porque a Bíblia vai dizer que no Antigo Testamento o Espírito vinha sobre as pessoas. Imagina a promessa de Jesus dizendo que o Espírito Santo vai morar dentro de você, vai estar dentro de você. Eu quero incentivar você a ter essa comunhão com o Espírito Santo, com o Ruach HaKodesh do Senhor, com o Espírito, com a vida do Senhor. Eu quero incentivar você, meu irmão, meu amado irmão, a clamar esse Espírito Santo. Jesus, eu quero mais do Teu Espírito Santo. Eu quero ter essa sensibilidade. Então, quando nós oramos, nós temos essa ativação dessa sensibilidade do que é o Espírito de Deus, de entrar, queridos, porque eu já ministrei aqui para você, eu tenho ministrado na igreja. A fé e a oração ela é como uma máquina do tempo, ela pode nos levar para o presente, passado e futuro, porque a oração movida pelo Espírito Santo ela é uma obra eterna, ela é uma obra maravilhosa. Então o Senhor vai trazer livramento através de uma oração movida pelo Espírito Santo. O Senhor vai vencer guerras através de uma oração. O Senhor vai te dar músicas, o Senhor vai te dar cânticos. O Senhor vai te dar línguas estranhas, na qual talvez você não vai entender, mas vai edificar o teu espírito. Outra coisa que deixa você aguçado e deixa você sensível pela presença do Espírito Santo de Deus é o jejum. Queridos, talvez você já jejuou por uma causa, pedindo para que acontecesse um milagre. Eu quero dizer, queridos, que um jejum nunca moverá o coração de Deus. O jejum ele move o teu coração. O jejum ele faz com que o teu espírito trabalhe na submissão do Espírito Santo. Então o jejum é isso, o jejum é trazer essa sensibilidade, assim, Jesus, eu quero estar mais sensível ao teu espírito, ao que o Senhor quer falar comigo através do teu porta-voz, do advogado, do conselheiro, do Espírito da verdade. E nós começamos a jejuar. E as nossas inclinações,
e as nossas fontes espirituais, elas se abrem mais ainda, e a água jorra mais, a água jorra com mais força. Não era à toa que Jesus estava dizendo: se você beber da água, mulher, que eu tenho para te oferecer, do seu interior fluirá fontes que jorram para a vida. Então, justamente ele está falando, tanto ali quanto quando Jesus também se manifesta no meio de Jerusalém e diz: quem tiver sede, venha e beba de mim. E ele está falando a respeito do porquê do seu interior vai fluir um rio que jorra para um rio de água viva. Ele está falando do Espírito Santo também. O Espírito Santo, queridos, é algo que muitas vezes a igreja deixou de lado. Mas o Espírito Santo tem que estar todos os dias nas nossas vidas. Então o jejum vai fazer isso. O jejum vai ter esse poder de trazer essa sensibilidade. O jejum não tem o poder, queridos, de mudar, de fazer, exigir que Deus mude uma situação, não. Porque Deus, ele é bom o tempo todo. Basta nós aprendermos a ter esse acesso, porque por isso que o Espírito é o Espírito da verdade. Ele vai te ensinar, queridos, a entrar em lugares no Senhor que já são teus. Lugares celestiais. Então o jejum, ele vai te ensinar. Então assim, jejum não faz Deus te dar algumas coisas, mas o jejum faz o diabo soltar algumas coisas. E você pode ter certeza. E Deus quer que nós venhamos jejuar. Deus quer que nós venhamos ter essa sensibilidade. Eu, pelo menos aqui em casa, pelo menos uma vez na semana, a gente tem um jejum de 24 horas. Isso eu não estou falando para me mostrar religioso, para me mostrar superior a ninguém. É algo que nós fazemos porque a gente sabe do benefício e a gente sabe como é bom estar na presença do Senhor Jesus. Eu estou me organizando para, antes do dia 23 de outubro, que é o aniversário da igreja, a gente organizar um jejum de 3 dias, 3 dias, jejuando, se possível, né, quem consegue, só com água. Para quê, queridos? Justamente para ouvir a vontade do Senhor, para entender o que o Senhor quer, algumas posições, vencer algumas guerras, né? Fazer com que o inimigo se afaste aí das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Oi, Rafa, como é que você tá, meu irmão? Shalom. O Rafa tá lá em Londres, gente, tá lá na cidade de Oxford. Rafa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a Bruna. Amém. Deus abençoe o Danielzinho. Glória a Deus. Deus abençoe o Davizinho que tá chegando aí. Aleluia. Amém. Kathleen também entrou também. A nossa irmã Grace também está aqui. Olá, que tal, Grace? Como está, irmã? Glória a Deus. Julinha, Deus abençoe você. Dona Vilma também está aqui também. Glória a Deus. Roberto, Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Te fortaleça em nome do Senhor Jesus. Karina também entrou. A Lassa também entrou. Vanessa está aqui. A Alessandra também. A outra Vanessa também. Glória a Deus, te abençoe. Deus abençoe as duas Vanessas, né? A Vanessa, a outra Vanessa, a Biba Xamã, que não sei pronunciar ali, irmã, coisas do Instagram. Vanessa também tá em casa, né? Vanessa passou uns dias difíceis aí, ganhou o bebê, agora tá em casa, mãezona. Que Deus abençoe você, Vanessa, seu bebê, seu esposo, em nome de Jesus. Glória a Deus. A outra Vanessa aqui é a Vanessa do Cainã, que também está nos assistindo também. Glória a Deus. Amém, gente. É maravilhoso, né? Falar a respeito do Espírito Santo. E eu quero encerrar dizendo que ele é o Espírito da verdade, queridos. Em um mundo onde a mentira tem ganhado uma proporção tão grande, onde algumas vezes nós ficamos tão confusos em entender o que é verdade e o que não é verdade, eu quero dizer que Jesus é a verdade. Tudo aquilo que for contraponto a Jesus, que tentar ensinar uma outra situação no qual Jesus não está, tudo aquilo que tentar roubar Jesus de você, ou tudo aquilo que colocar um Jesus falho, um Jesus fraco, um Jesus permissivo, ela não é o Espírito da verdade. Que nesses dias, queridos, você tenha uma comunhão com o Espírito Santo e que a glória de Deus se manifeste a ponto de você ter essa sensibilidade. Ao longo dos dias aqui eu quero trazer algumas lives para ministrar a respeito do Espírito Santo. Eu quero orar com você, queridos,
para que você possa entrar numa dimensão onde o Espírito de Deus vai conduzir você, onde você possa vivenciar não apenas uma experiência, mas uma vida, queridos. Não se conforme apenas com experiências, ou talvez você um dia teve uma experiência, talvez lá atrás, alguns anos lá atrás, você foi batizado com o Espírito Santo, talvez você falou em línguas, talvez o Senhor deu um dom, e você viveu um determinado momento e você parou, porque tantas outras coisas, tantas outras mentiras roubaram isso de você. O Espírito Santo está chamando você. O Espírito Santo está chamando a mim, queridos. Eu amo o Espírito Santo. Uma das coisas que eu ouvi do meu pai, o meu pai totalmente leigo, e ele disse para mim, ele falou uma vez para mim, nós somos em 3 irmãos, né? 3 homens, e ele disse assim: quando nasceu o meu primeiro filho, eu consagrei ele ao Pai. Quando nasceu o segundo filho, eu consagrei ele ao Filho. E quando nasceu o terceiro, o caçula, eu consagrei ele ao Espírito Santo. Porque na cabeça dele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fez uma consagração de uma forma simples, queridos, mas isso tem efeito. Eu sou caçula, eu sou o que ele consagrou ao Espírito Santo. Por isso que o pastor é tão aleluiado. E eu louvo a Deus. E algumas vezes as nossas palavras são palavras para filhos, para casamentos. Nós temos palavras de maldição. Quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, que Deus traz algumas chaves importantes. Eu quero orar, queridos, para que haja um batismo de virtude, um batismo de verdades em você. Amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida a verdade, o batismo da verdade sobre você. Eu quero declarar que a mentira não vai reinar na sua casa, as mentiras não vão chegar no coração dos teus filhos, não vão chegar no coração do teu esposo. Eu quero declarar um tempo de verdades absolutas, um tempo onde a justiça do Senhor, o Espírito da justiça, o Espírito da verdade, o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo está sobre você. Eu quero declarar, querido, que você não vai ser iludido por mentiras, por golpes de pessoas. Você vai ter um discernimento entendendo: Jesus, tem alguma coisa nessa situação que não está agradando ao teu Espírito Santo, e você não vai ser iludido e você não vai ser enganado. Todo espírito de corrupção, todo espírito de mentira, seja na política, seja dentro da igreja, se você for um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, você vai entender a graça de Deus, você vai entender este amor, você vai entender esses benefícios. Amém? Você vai então nos ouvir e falar muito a respeito dos ensinamentos do Espírito Santo. Eu, com 6 meses de fé, eu fui batizado no Espírito Santo, que pensa em algo que mudou, transformou a minha vida. Quando eu senti um poder, uma graça de Deus sobrenatural, a primeira coisa que eu entendi, que eu estava recebendo algo que não era apenas para mim, mas era algo que eu precisava levar para as pessoas e abençoar as pessoas. Eu quero profetizar um tempo onde pessoas, homens e mulheres aqui, serão batizadas pelo Espírito Santo. Você talvez, não sei se você já desejou, já foi batizado pelo Espírito Santo, mas eu quero até você que já foi batizado pelo Espírito Santo. Existe um renovo. Existe sempre, queridos, o Espírito Santo é uma dosagem que não tem fim. Talvez você recebeu apenas uma gota, mas queridos, existem litros, existe um oceano, existe algo que é eterno e não tem fim. Isso é o Espírito Santo de Deus, aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, eu oro por cada homem e cada mulher que vão ouvir essa ministração. Eu oro, Senhor, para aqueles que falam em línguas, aqueles que já foram batizados. Eu oro para aqueles que já receberam dons. Voltem a ativar, Senhor. Voltem a ministrar. Voltem a glorificar ao nome do Senhor. Que uma presença agora, Jesus, que a tua doce presença, que a santa presença daquele que convence, daquele que advoga, daquele Jesus que concilia as nossas vidas, aquele, Senhor, que adverte-nos do pecado, da justiça e do juízo. Eu peço, Senhor, que esta presença se manifeste agora no trabalho, na casa, no carro, em nome de... Enche esses homens e essas mulheres com teu poder, Espírito Santo. Que esta geração seja uma geração de fogo, seja uma geração de glória, seja uma geração que clama,
que você seja agora cheio do Espírito Santo. Eu peço isso não porque eu quero, mas eu peço isso porque eu sei que é promessa do nosso Senhor, do amado das nossas almas. Jesus, Tu és o amado das nossas almas, Jesus. Jesus, eu te exalto, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, obrigado pela Tua vida em nós. Obrigado, Jesus, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e nada, Senhor, foge do Teu controle, Jesus. Tira a dor, Senhor, tira esta ansiedade que está no coração desta mulher, destes homens. Jesus, nos dias da tentação, que o Teu Espírito Santo nos segure bem forte, meu Deus. A autoridade muda a nossa forma de falar, muda a nossa forma de declarar as coisas, Jesus. Nós declaramos que as nossas gerações de netos, de filhos, também serão homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, que a igreja, o lugar, Senhor, seja um celeiro, seja um berço, Senhor, de avivamento, onde o Espírito Santo tenha liberdade, Jesus, não apenas do altar, mas todos os irmãos que pisarem ali dentro, Senhor, sejam impactados pelo poder do Espírito Santo. Aviva agora. Senhor, eu oro, Senhor, dá experiência para esse povo, dá experiências com Teu Espírito Santo. Visita agora, Espírito. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor está em todos os lugares, Senhor, porque o Senhor é onipresente, é onisciente também. Espírito Santo de Deus, traz cura agora, liberta cativos agora, Senhor. Senhor, visita pessoas agora que estão em ambientes de confusão, ambientes de guerra agora, que Senhor, quando o Senhor entrar agora neste ambiente, expulsa demônios que estão trazendo, Jesus, traz agora um discernimento, uma visão espiritual, abre visões espirituais, traz falas espirituais, conduz esse homem, essa mulher, Senhor, a um jejum, a oração, ao louvor, Jesus, a entender a palavra santa do Senhor Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oi, Fábio. Tudo bom, minha irmã? Glória a Deus. O Léo também entrou aqui. Oi, Léozinho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Kathleen também. Rafinha, não sei se o Rafinha está aí ainda, Rafa. O Rafa está lá. Tá lá na Europa, tá lá na Inglaterra, lá da cidade de Oxford, do lado de Londres também. Glória a Deus. Amém. Nossa irmã também, Suelen, também entrou aqui também. Glória a Deus, Suelen, pela sua vida. Aleluia. Os nossos irmãos todos que entraram aí. Marcilane também, que está lá em São José dos Pinhais também. Glória a Deus. Gente, quarta-feira eu quero ministrar mais uma vez a respeito do Espírito Santo, quero continuar ministrando. A igreja perdeu muito, queridos, dessa fala, desse ensinamento, de um ensinamento correto e real a respeito do Espírito Santo. Então eu quero convidar você quarta-feira, 9h30 da manhã, estar aqui de novo. Marca na sua agenda aí, ó, quarta-feira, coloca no seu celular aí, 9h30 da manhã o pastor vai estar entrando em live. Eu quero ver se eu consigo fazer mais uma live até sexta-feira. Para os homens aqui da nossa região, Caverna de Adulão, quarta-feira o nosso culto vai ser um culto apenas para homens aqui na igreja, então Caverna de Adulão, tá? Queridos, pensa assim, ó, um dos meus desejos é ter homens cheios do Espírito Santo aqui, homens que choram, homens que falam a verdade, homens que se inclinam para a verdade, tá bom? Então você manda os teus homens aqui para o Caverna de Adulão para serem ministrados. Então quarta-feira, 8h da noite, nós estamos ali. Semana muito abençoada. Ontem tivemos um culto muito lindo, muito maravilhoso para Jesus. O Espírito Santo esteve ali nos abençoando, nos ajudando. A igreja lugar tá pequena de espaço, mas o local da igreja lugar tá ficando pequeno porque é muita gente chegando, né? Mas o lugar que o Espírito Santo abre para nós, queridos, ele é imenso. Deus abençoe cada família, Deus abençoe cada mãe, cada pai, cada esposa. Queridos, não se assuste se você ainda hoje, ao terminar essa live, se você pode ser batizado com o Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo vai te tomar, você vai começar a falar em mistério, vai falar em línguas, você vai ter um discernimento espiritual, você vai ser cheio dessa graça e desse amor. Talvez o que você precisa, talvez não, com certeza o que você precisa é ter esse revestimento. Amém? Deus abençoe cada um. Quarta-feira,
nós novamente estamos aqui a partir das 9h30 da manhã, orando com você, tá? Então, quarta-feira na Igreja Lugar aqui em Criciúma, nós temos apenas o culto para homens a partir das 8 horas da noite. E no final de semana, domingo, o culto da família, todos reunidos ali na Igreja Lugar, no bairro Nossa Senhora da Salete. Você que ainda não conhece, ou você que vai estar passeando aqui pela região, é nosso convidado, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estou meio embriagado aqui, gente. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Fiquem na paz, meus irmãos. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, tá? Tchau, tchau.